Bom, a gente vai falar agora daquele outro caso, serviço público essencial, mas que uma cidade inteira está sofrendo com a falta desse serviço. A população de Pirassununga, interior de São Paulo, tem mais de 77 mil habitantes, sofre com a falta de transporte público. É o seguinte, desde o início da pandemia, a frota de ônibus no município foi reduzida porque não tinha demanda em função das pessoas não estarem trabalhando. E aí, quando terminou a pandemia, os ônibus não voltaram para as ruas à noite e aos finais de semana. E é tanta reclamação, mas tanta reclamação. Aqui na patrulha que a gente teve que tomar uma providência. Vamos mostrar o que está acontecendo e vamos cobrar, né? Tanto da empresa de ônibus quanto da cidade, uma solução para o problema, porque é um serviço essencial. Nós estamos fazendo essas matérias, mostrando o serviço público aqui, para dizer para você, você pode reclamar sim do serviço público e nós vamos ajudar. Agora imagina uma cidade com quase 100 mil habitantes, sem ônibus de final de semana, sem ônibus de madrugada, se alguém passa mal, não tem ônibus para levar até o pronto-socorro, né? Se a ambulância demora para chegar, como é que faz? Né? As pessoas que têm que voltar da escola não conseguem voltar, as pessoas que voltam do trabalho de madrugada não conseguem voltar, têm que voltar a pé, as pessoas de final de semana que querem dar uma volta não conseguem porque não tem ônibus. Simplesmente a empresa de ônibus, por conta própria, decidiu que não ia voltar com os ônibus porque a tarifa é baixa e porque eles não estão ganhando o suficiente. E porque não tem um contrato. E ainda a cidade vem sofrendo muito por conta das chuvas. Então a população está praticamente debaixo d'água sem transporte público. Pois é. Aí nós temos reclamações. Vamos ver? Vamos lá. Sou moradora aqui de Pirassununga e venho agora te pedir em relação ao transporte público da nossa cidade. A aviação tirou vários horários de ônibus desde a pandemia e não foi restabelecido ainda. A nossa cidade está um caos a respeito do transporte. Vários lugares não têm linhas de ônibus. Aqui em Pirassununga está uma tristeza esses ônibus. Horário de domingo nem tem ônibus na cidade. Eu moro lá na Zona Sul, lá para cima. Quando eu tenho que vir para a cidade, eu tenho que vir a pé ou alguém para me buscar. É um sufoco. Não temos ônibus de domingo. Preciso de ônibus, eu não, de todas as pessoas que trabalham lá, que vem trabalhar mais de 20 pessoas todo dia, e não tem ônibus de domingo, como é que fica? E a gente está muito descontente com a situação dos ônibus aqui na cidade, porque desde a pandemia a gente não teve regularização dos horários. Depois das 18h30, quem trabalha e precisa de ônibus não tem transporte, a pessoa tem que esperar até as 21 horas. Final de semana nós temos ônibus até meio-dia no sábado, não tem ônibus domingo, não tem ônibus feriado. Quem trabalha nesses dias realmente fica à mercê de condições de pagar Uber ou não tem outra opção. E os horários de ônibus estão horrível. O ônibus passa em hora e para quem depende de ônibus está difícil. Então eu queria que o senhor desse uma olhada nisso, porque tá feia a coisa. Porque muita gente depende, né, de ônibus. Aqui em Pirassununga a gente está com muita dificuldade para ônibus. Eu tenho que trabalhar, fica uns 4 a 5 quilômetros da minha casa, aqui no meu serviço. De finais de semana, se eu quiser trabalhar, eu tenho que pagar DL. E eu não acho justo, porque no fim das contas eu acabo tendo que pagar para trabalhar. E não acho justo, nem para mim, nem para ninguém. Tem minha esposa e minha filha que trabalham e eu tenho que levar de carroça por não ter transporte. Os jovens também não tem como se divertir nos fins de semana, tem que ir de bicicleta. E tá ficando difícil aqui. Nos fins de semana, os coitados que tem que fazer um bico, não pode, porque não tem ônibus para ir. Vão à beira da pista arriscando a vida aí de bicicleta. Eu moro no bairro Vila Santa Fé, 8 quilômetros de distância. E nós aqui estamos com problema de ônibus. Não tem ônibus aqui na nossa cidade. E a gente tem que pagar o táxi sem ter condições. Os moradores de lá estão precisando da sua ajuda. Aqui é uma região turística. Infelizmente, de domingo não tem ônibus. De sábado, horário bem reduzido. Durante a semana também não são todos os horários que tem ônibus. Então a gente está precisando da sua ajuda. As crianças que estudam na ETEC, elas não têm como voltar para casa, porque não tem horário de ônibus adequado para elas. Elas saem da escola, vão até a rodoviária e depois não tem para onde ir. O bairro onde eu moro, que é o Jardim Milênio, só existe um horário de ônibus, que é às 6 horas da manhã.
quando eu preciso ir para a cidade, eu tenho que ir no bairro vizinho, que é a Vila São Pedro. E o último horário de ônibus na Vila São Pedro é às 17h15. Depois desse horário não tem mais ônibus para gente. E de final de semana não tem ônibus. Eu perdi serviço por falta de horário de ônibus. Eu trabalho na Cachoeira, desço a pé com os meus materiais pesados, que eu trabalho lá, tem uma loja de artesanato. Como eu subo a pé depois de um dia cansativo, como eu também sofri assédio no meio da estrada. É terrível isso. Então, Celso, a gente precisa muito de sua ajuda. Eu acho que é direito nosso, todo nosso. Então, por favor, Celso, nos ajude. Pois é, a gente recebeu a gente recebeu uma quantidade imensa de denúncias aqui na Patrulha do Consumidor. E aí eu conversei com o diretor do Procon lá de Pirassununga, que fez essa notificação aqui, ó. Vocês podem ver, o Procon fez a notificação Aviação Pirassununga Limitada, tá? Para que cumprisse o artigo 3º, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de serem autuados e multados. Aí vem a resposta da Aviação Pirassununga Limitada, uma contra-notificação, não é contra-notificação, na verdade é uma defesa, quem fez errado, mas dizendo o seguinte, que não tem contrato com a cidade, que o contrato já venceu, essa história vem desde 2017, que já venceu o contrato, que eles estão atendendo a cidade sem contrato. Então aí eles fazem do jeito que eles querem. Eles só colocam a quantidade de ônibus que dá lucro. Se der prejuízo, o problema é do povo de Pirassununga, do cidadão de Pirassununga. Então só tem ônibus durante o dia, não tem ônibus à noite, não tem ônibus de final de semana. Então a responsabilidade aí é de todos. Aí eu pergunto, onde está o Ministério Público da cidade? Eu vou oficiar o Ministério Público, quero saber o que está acontecendo. De uma forma ou de outra, eu pedi para o prefeito dar uma resposta para a gente e ele gravou um áudio e mandou aqui no meu celular, que eu nem ouvi ainda esse áudio, para saber o que vai acontecer na cidade, porque tem que resolver o problema. Você concorda comigo? Claro. Que o cidadão não pode... Transporte coletivo é essencial. A lei não diz que é obrigado, eu não mostrei a lei ainda agora aqui, o artigo 3º e o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, dizendo, inclusive, que as pessoas jurídicas serão compelidas a cumprir a lei e não cumpre a lei, por quê? Por que não resolve o problema? Né? Então tem um áudio aqui, vamos pôr o áudio aqui. Eu vou pôr aqui perto do microfone e vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. Caro deputado federal Celso Russomano. Tem uma foto do prefeito aí, gente? Informações em relação à mobilidade pública, que sei que é de seu interesse, por ser um cidadão pirassununguense, né, por definição, pois ganhou o título, e sei que tem muito carinho pela cidade. Sei que tem também muita vontade de resolver todos os problemas. Estivemos juntos há alguns tempos atrás e estou ainda tentando resolver esses problemas. Hoje, estamos com o plano de mobilidade pública implementado, que deverá ser implementado e contemplar, na realidade, todos os novos bairros, inclusive, da cidade. E a gente não tem como fazer a emergencialidade após 5 anos de situação em relação à atual prestadora de serviço, que é a nossa aviação. E isso já desde a época do prefeito anterior, Ademir Alves Lindo, não foi renovado e não foi feito de acordo de lei. Então, nós estamos fazendo agora de acordo com a lei e acredito que, com a nossa celeridade, com a nossa gestão, em coisa de 30 dias, no máximo, nós estaremos abrindo licitação para novas viações e para dar a mobilidade que o nosso povo precisa. Obrigado pela ajuda, obrigado pelo apoio. Espero contar sempre com a sua mão amiga aqui e com o pessoal de assessoria, tá? Que está sempre com a gente. Um grande abraço e muito obrigado. Vamos em frente. Bom, a situação é a seguinte. Primeiro, não tinha um plano diretor da cidade. Não podia fazer. Depois não tinha um plano de mobilidade urbana, que também não chegou. Já foi votado o plano diretor, agora o plano de mobilidade urbana estão dizendo que vão mandar para a Câmara dos Vereadores, eu conversei com os vereadores, né? E aí agora diz que vão fazer, olha gente, desculpa, contrato emergencial. É emergencial, o nome contrato dizendo, emergencial, né? Tem que ser feito. Celso, eu não entendi uma coisa que ele disse que não pode fazer com a empresa porque passou de 5 anos e aí não pode. Onde é que está isso? Que lei que é essa aí? Olha, está faltando boa vontade. Prefeito, de verdade, prefeito Mantovani, eu quero resolver esse problema. Se a gente não resolver, eu vou tomar providências drásticas. É o prefeito José Carlos Mantovani que mandou a mensagem. Eu quero resolver esse problema. É um problema agora da prefeitura fazer uma licitação nova. Então, corram com isso. Eu peço aos vereadores da cidade que votem urgentemente o plano de mobilidade para que esse cidadão seja protegido.
porque nós vamos ter que tomar providência. A pergunta é simples. Para fazer um contrato emergencial, precisa do plano de mobilidade, Celso? Não. Então... É que ninguém tem coragem de fazer, porque sabe que está errado, né? É isso que está acontecendo lá. Então tem alguma coisa que não está batendo aí. Ou talvez a empresa, ou as pessoas não querem enfrentar a empresa ou tirar a empresa. A verdade é a seguinte, enfim, a empresa ficou lá do jeito que ela quer, ela ainda diz aqui nessa contranotificação, olha que absurdo, ela fala, olha, não tem cafezinho de graça, olha a resposta deles. Assim? Tá aqui. A empresa diz isso? Diz aqui no documento, não tem cafezinho de graça. Por favor, Como quem diz assim, eu não vou trabalhar de graça. Então sai do local, para de prestar serviço, né? Deixa outro prestar serviço. Então, eu vou achar aqui, ele fala em letras grifadas aqui, não tem cafezinho de graça. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Dá pra fechar aqui, Mostra por favor? Aí, tá aí, olha lá. Não, olha aqui, não existe cafezinho de graça. E ainda coloca em letras maiúsculas e grifadas. Dizendo o seguinte, que agora que não voltou a quantidade de ônibus necessários, porque a população também não aderiu ao transporte coletivo. Então, eles trabalham como querem. E fica largado e o povo fica sem ônibus. É a empresa que não oferece o serviço que deveria oferecer, que responde desse jeito, falando não, o pior que não é o tem seguinte, cafezinho eu esperava que pelo menos um advogado da empresa respondesse esse documento ao PROCON. Mas eu vou mostrar para vocês que assina aqui um ninguém. Um ninguém que assina aqui pela empresa de ônibus. Não fala nem qual é o cargo de quem assinou, né? Bate na prefeitura, fala um monte da prefeitura aqui, mas olha, assina aqui, ó, Viação Pirassununga Limitada, Aviação Pirassununga Limitada. Tá aqui, ó. Não tem o nome. Não tem nome, não tem nada. Então, eu estou esperando aí a boa vontade de todos para resolver o problema, porque senão eu vou ter que tomar providências. E aí vai ser drástico. E hoje é tá sábado, não tem ônibus lá em Pirassununga, né? Não tem. É um absurdo. Não tem. Isso é um verdadeiro absurdo, um tapa na cara da sociedade. Mas não vai ficar assim, porque o Patrulha do Consumidor está aqui e o Celso, com a equipe, se imbuíram em resolver essa questão e ela vai ser resolvida de um jeito ou de outro, nem que o Ministério Público tem que entrar na questão. Exatamente. Vamos lá, prefeito. Com a vontade aí, Câmara dos Vereadores, eu conto com vocês. Tem muita gente boa lá na Câmara, muita gente correta. Eu estou contando com a boa vontade de vocês para resolver o problema.